Flamengo inicia a semana decisiva na Libertadores da América. Enfrentar esse cenário de altitude com os desfalques, mesmo tendo 2 gols de vantagem. O Bolívar não venceu ninguém e pegou times bem mais fracos do que o Flamengo, mesmo o Flamengo desfalcado, não venceu ninguém por 3 gols de diferença. Jornal Argentino crava Benedetto no Flamengo. Benedetto chegando no Mengão já, olha, um jornalista argentino hoje publicou isso no Twitter, que o Flamengo está conversando com ele. Com indicação de Felipe Luiz, Alexandro vira alvo do Flamengo. O Flamengo está no mercado em busca de um jogador para posição e Alexandro, brasileiro de 33 anos de idade. É o pacotão de reforços do Flamengo. Michael, o contrato dele vai ser até dezembro de 2028. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Chega mais, nação, na manhã desta terça-feira, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos já começar esse dia analisando as informações do Flamengo. É uma semana decisiva para o Flamengo na Libertadores da América. O Mengão precisa de um bom resultado na altitude. Vamos analisar também o pacotão de reforço do Flamengo, que agora o Mengão começou a se movimentar de forma acelerada, principalmente porque a janela de transferência está se encerrando. Então o Flamengo precisa de forma rápida movimentar o mercado. Vamos juntos analisar as informações do Mengão, mas faz o seguinte, dá aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso da força, daqueles que torcem de verdade pro Mengão, dando aquela moral aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a apertar o botão aqui embaixo, se inscrever e ativar o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão. E corre nos comentários, coloca lá nos comentários qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você está em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Piauí, coloca a sua cidade, seu estado. Se você está fora do país, coloca também pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, tá bom? Crédito desse vídeo, vou deixar o canal da ESPN, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora pras notícias do Flamengo. O torcedor do Flamengo é que em todos os jogos em casa o time do Bolívar tomou gol. E isso no mata-mata é cruel. Cruel. Mas você acha que é mais complicado? Você falou que a tarefa mais difícil é do Flamengo. Você acha mais complicado enfrentar esse cenário de altitude com os desfalques, mesmo tendo 2 gols de vantagem, do que, por exemplo, o Palmeiras ter que tirar uma desvantagem que tem contra o Botafogo? Sabe por quê? Porque quando você vai dar o pontapé no início, o primeiro toque na bola, você tem altitude na tua cabeça, pode ser dor de cabeça, você pode correr e não chegar, cada um vai reagir de um jeito. Então, você já tem altitude. E tem um time fracionado. Então, quando chegar com a tua vantagem, você tem 2 problemas para enfrentar. O Botafogo vem inteiro, o Palmeiras vai estar inteiro. Palmeiras, o Abel fez uma opção de levar uma equipe bem, né, com muitos titulares para enfrentar o São Paulo. Poderia ter feito como o Flamengo fez. Não fez. Resolveu encarar. Então, não dá para chegar na quarta-feira, são decisões que são tomadas e reclamar. Mas ele entra, teoricamente, em condições iguais, você não tem nenhum fator externo te atrapalhando, né? Os 2 jogam em gramados sintéticos, então não dá para dizer, eu joguei no sintético, esse sintético, não estou acostumado, é o mesmo campo. É claro que o Palmeiras tem que tirar uma vantagem diante de uma equipe que está jogando muito bem. Sim. Ela tem força e qualidade. Ela faz um tipo de jogo que é o pior tipo de jogo que pode ter para o Palmeiras enfrentar. Às vezes você tem muita qualidade, mas na força você já dá uma jogo físico igualada. E técnico. Ele tem o jogo físico para encarar qualquer time. E aí o Jean, o Bines acredita num Palmeiras diferente, ou imagina que seria o ideal. São mudanças demais no Palmeiras, o Abel sempre mudou, mas agora são mudanças que mostram que você não está encontrando mais o rumo, porque ele está mudando demais, que é, não consigo encontrar, então eu mudo. Isso pode Só ser lembrando perigoso. uma coisa antes de passar para o Jean, quando o Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors da Libertadores, houve crítica porque o Abel não mudou alguma coisa de maneira mais radical. Desculpa, Jean. Perfeito. Naquele momento houve muito a discussão sobre a utilização dos garotos ou não, né? Mas assim, só para entrar nessa discussão sobre o ranking de dificuldade, aí eu penso um pouco mais como o William, de fato. Eu acho que a missão do Palmeiras ela é mais difícil que a do que a do Flamengo. Eu também acho. Porque nós estamos falando do Botafogo, que é tudo isso que a gente tem dito, né, nos últimos dias, é tudo isso que a gente viu contra o Flamengo, e ainda acho que a qualidade do adversário tem um peso enorme para a gente avaliar dificuldades. Então, eu até não sei se eu não colocaria
E olha que uma loucura isso, né? Porque assim, o Botafogo é muito bom, mas eu acho que talvez as missões, tanto do Palmeiras como do Botafogo, sejam mais complicadas do que a do Flamengo. Mas se a gente olhar para as duas últimas Libertadores, o Bolívar não venceu ninguém e pegou times bem mais fracos do que o Flamengo, mesmo o Flamengo desfalcado, não venceu ninguém por 3 gols de diferença, que é o resultado que ele precisaria para passar direto. Então, acho que apesar de todas as dificuldades, teoricamente o Flamengo ainda tem uma missão menos dura do que tem o Palmeiras, do que talvez tenha o Botafogo, Fluminense e Grêmio também. O número de jogadores que decidem as partidas no Flamengo e que vão estar fora é um número grande. Sim. Jogadores importantes. Jogadores titulares. Você pensa, inclusive, até, William, assim, eu estou sendo pressionado, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter a bola. A quantidade de jogadores quem faz esse trabalho normalmente? Quem faz esse trabalho ou não está bem, ou está fora. Sim. Do jogador, ou o Gerson. Tirando isso, assim, esses caras precisam segurar a bola, precisam acalmar o adversário, precisam entender qual é a do jogo, do momento do jogo. Diminuir a velocidade do jogo, Exato, né? Mas com quem eu vou contar? Eu não tenho um Pedro para segurar a bola lá na frente, eu não tenho uma escapatória de um Gabigol, eu não tenho uma velocidade com um Cebolinha. Você não sabe se tem o Luiz Araújo, não sei se vai ter. Não tem um Arrascaeta, que é um jogador que faz brilhantemente o trabalho de segurar a bola, até sofrer uma falta e nisso segura um tempo. Eu acho que o jogo se tornou pior, bem pior. E com um outro agravante. Se eu abrir falando aqui de confiança do Botafogo, talvez esse seja o maior momento de desconfiança do Flamengo. Do Flamengo. Porque quando o Flamengo dá essa cartada que mostra para o mercado, eu estou buscando um treinador de 2 Copas do Mundo, de uma comissão técnica internacional cobiçada por diversos times, eu estou buscando um cara que conhece Libertadores, é campeão mundial, inclusive. O Flamengo nunca pensou que 8 meses depois, 10 meses depois, ia tomar de 4-1 num clássico carioca. E o momento é um momento que gera essa desconfiança, porque esse treinador não toma de 4-1. A última 2013. vez que tomou... Exatamente. 11 anos. Então, agora é um momento de desconfiança mesmo, gente, o que a gente vai fazer? Ainda não tem jogador. Isso é uma coisa que é muito cruel para o Flamengo. O Tite, obviamente, é um técnico que gosta muito do jogo de controle, com e sem a bola. Né? Principalmente um time muito seguro. Você pergunta qual é a virtude principal dos grandes times do Tite? Estabilidade. Estabilidade. Como o Flamengo tem um elenco muito talentoso e eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usar o DNA de resolver o jogo individualmente, o Tite foi se adaptando e adaptando o elenco às características dele, Tite. Porém... Está sem esses caras agora. Está sem esses caras. E o time não é exatamente o time tradicional do Tite, porque o Tite passou a temporada inteira se adaptando a esses caras. E a quantidade desses jogadores que estará fora de campo é enorme num jogo de altitude. A grande notícia para o Flamengo é que é o Bolívar adversário. Por mais que o Bolívar seja melhor que as versões antigas do Bolívar e tudo mais, ainda é um time tecnicamente muito inferior ao Flamengo. E que pode sentir o peso de um jogo contra o Flamengo. Que pode sentir o peso de um jogo contra o Flamengo. Mas também vai ver nesse jogo, com os desfalques do Flamengo, uma grande chance de mudar um pouco a sua história na Libertadores, de criar um capítulo que é 9 pontos enorme. em casa. Ganhou do Flamengo, ganhou do Palestino, ganhou do Milionário. Eu acho que o Jean quer falar. Não, só que acho que tem um ponto importante também, que a gente nunca sabe, nesses jogos, que jogador vai responder melhor ou pior do ponto de vista físico. Tudo bem, o Flamengo até tem a base, do que aconteceu com alguns jogadores no primeiro jogo. Como ele já jogou com o Bolívar lá, imagino que a experiência dessa partida contra o Bolívar lá vai ser utilizada também para definição eventualmente do time que vai entrar em campo, ou seja, os jogadores que teoricamente vão sentir menos a questão física. Mas assim, uma das grandes vantagens que o Flamengo tem e costuma ter em relação aos seus rivais é poder mudar na hora que precisa. E esse é o jogo que talvez você mais precise, em determinados momentos, fazer mudanças, pelas razões físicas que eu citei. Jogar na altitude é pra dar medo mesmo, cara. Porque lá é complicado, é diferente. Tem que ter muita inteligência, a bola tem que correr. Jogar na altitude é igual aquela pelada de casados e solteiros. Sabe o pessoal mais casado, mais velho, já barrigudinho? O que eles fazem? Só no tapa. Pá, pá, pá. É jogo posicional. Cada um na sua. Pum, pum, pum. Tocando a bola. A bola corre.
o jogador se poupa. É assim que tem que jogar, na altitude, né? O Flamengo é um time que tem qualidade para tocar essa bola. Tem que fazer isso, porque se entrar na correria, já era. Sabe o que me dói verdadeiramente? O que me dói é ter que falar aquilo que eu vou ter que falar agora. Isso me dói verdadeiramente por quê? Porque eu tenho muito respeito histórico pelo Tite, tenho muito respeito histórico pela trajetória vitoriosa do Tite como treinador, mas é inadmissível que a gente tenha um treinador que comande o maior orçamento do futebol brasileiro, que não encontre soluções da maneira como o Tite não tem capacidade para encontrar soluções para esse momento que vive a equipe do Flamengo. É inacreditável que o Tite, do alto da sua experiência, não consiga enxergar um modelo para quando ele não tem os jogadores mais importantes que ele considera titulares para atuarem à frente da equipe do Flamengo. É inacreditável que ele só consiga jogar no 4-2-3-1 e não consiga enxergar um novo modelo para quando ele não possa ter jogadores que possam exercer bem este modelo. É inadmissível que ele vá enfrentar um time do Botafogo sabendo que neste momento o Botafogo está melhor do que o Flamengo e que ele não vai poder contar, por exemplo, com o Nico de la Cruz, que é quase que insubstituível, que ele não vai poder contar com o Gerson, que é insubstituível, que ele não vai poder contar com o Pedro, que é insubstituível, e que ele não tenha um novo modelo, que ele não pense num gatilho de contra-ataque, que ele não tenha a ideia de fazer um time reativo. Por quê? O Tite se consagrou como treinador jogando de maneira reativa. O Tite foi campeão paulista, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão mundial pelo Corinthians, sendo reativo. Ele nunca foi campeão como propositor. Eu não consigo entender a vergonha que ele tem agora de se mostrar um treinador que tem alternativas diferentes, mesmo comandando um elenco como o do Flamengo. Então, a minha tristeza não está na falta de bom senso. A minha tristeza está em ter que declarar que eu acho que o Tite desaprendeu. O Tite piorou como treinador, se desqualificou como treinador e, infelizmente, um treinador pouco qualificado comanda a equipe que tem o maior orçamento do futebol brasileiro. Passei do ponto em relação ao Tite, Salve? Não, eu acho que é um debate muito grande sobre isso, independente de cobrar como resultado, né? O Tite lá do Corinthians e o Tite de hoje do Flamengo, né? O Tite da seleção brasileira e o Tite que volta para clube, né? Agora, esse debate de calendário, né? A gente começa janeiro na pré-temporada, todo mundo sabe que vai ser assim. Não tem novidade no calendário, não aconteceu nada de novo, né? Eu acho que os clubes precisam começar, principalmente com seus técnicos, talvez até com jogadores. Quando iniciar a temporada, tem que se posicionar e falar a história, né, do Tite na CBF e o Tite no Flamengo, né? Qual a colaboração que todo mundo, que todos estão querendo dar para essa mudança? A gente não vê. Não pode ser só no pós-jogo, na coletiva, eu reclamar do calendário, que eu sei que vai ser assim. O calendário é cruel para quem disputa todas as competições. Se vai ser treinador de uma equipe que vai disputar todas as competições e chegar na fase final em todas, vai ser um calendário cruel. Tem que mudar antes. E não pode reclamar daquilo que você sabe que vai acontecer dessa maneira. Rodolfo Landim, ele logo depois da partida também tem as suas convicções. Ele é o atual presidente do Flamengo, não pode ser candidato à reeleição, mas é fato, ele vai tentar eleger o seu sucessor. Olha só o que escreve Rodolfo Landim sobre o fair play financeiro. Acho que só neste ano, eles, no caso o Botafogo, já investiram 75 milhões de euros, cerca de 450 milhões de reais. Ou seja, aproximadamente o número que você apresentou como sendo desde 2021. Isso para um clube que teve um faturamento de 322 milhões no ano passado. Sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro. Isso é o que o Landim disse em relação ao John Textor e ao Botafogo. Tá certo ele? Tem alguns números equivocados, mas a mensagem é correta. O Botafogo faturou 380 milhões de reais na temporada passada e já gastou 340 milhões em reforços.
não é factível em qualquer país onde o fair play financeiro funcione, que você arrecade ao longo de toda uma temporada 380 milhões e nos 7 primeiros meses do ano seguinte gaste só com reforços 340 milhões. A conta não fecha. Essa faz parte de uma estratégia de alavancagem extremamente ousado do John Textor à frente de todos os seus clubes. O Botafogo vai ter capacidade de pagar tudo isso que está comprando de forma parcelada? Essa é uma pergunta importante. No ano passado, ele pegou no empréstimo de 330 milhões de uma instituição bancária no Brasil em nome do Botafogo, para socorrer as contas dele e também do Molenbeek. O torcedor do Botafogo não quer saber disso nesse momento. Mas a gente, como jornalista chato, vai pontuando e lembrando. John Textor, que é tão cara de pau que alguns dias atrás reclamava do Bahia, alegando que o Bahia, com a ajuda do Grupo City, tornaria o futebol brasileiro desleal, porque o Grupo City injetaria um caminhão de dinheiro. Quem tem feito isso de forma descarada é o Textor. O torcedor do Botafogo não tem nada a ver com isso e está festejando um time que é muito melhor do que o do ano passado. Mas em relação ao fair play financeiro, se ele existisse no Brasil, o Botafogo teria sérias dificuldades. Ô Sálvio, já que de dinheiro você entende, eu queria entender o seguinte: o John Textor, alavancagem no mercado financeiro significa que você está gastando de maneira antecipada algo que você não tem convicção de que possa vir a pagar lá na frente. É isso que o Textor está fazendo? Isso aí não vai acabar custando muito caro a ele e ao Botafogo? Em algum momento isso pode custar caro, sim, porque até que ponto que esse capital vai dar o retorno suficiente para que ele possa resolver os seus problemas. Nós podemos trazer aqui nessa questão financeira o Cruzeiro. O Cruzeiro, com todo aquele problema de desvio de dinheiro que foi apresentado, era o Cruzeiro multicampeão. O Cruzeiro tinha sido campeão e ganho inúmeros prêmios pelos títulos de Copa do Brasil, vários títulos. E essa premiação do Cruzeiro evaporou, porque o Cruzeiro realmente falou: Elia, eu em 2008 fiz o meu curso de gestão em futebol. E a minha tese de gestão de futebol foi exatamente fair play financeiro e normas de licenciamento. Porque naquele ano, naquela época, a UEFA estava implantando na Europa e a FIFA falava que implantaria exatamente as normas de licenciamento dos clubes. Tirar a licença para disputar o campeonato. A licença comprovando com números contábeis a origem do dinheiro e como vem. Nós estamos em 2024. Esse debate é importante. O que o Nicola falou, que o John Textor reclamou do Bahia a origem do dinheiro, o torcedor não tem nada a ver, como o Nicola falou. Comemora, é líder do campeonato. Mas hoje é o Botafogo, amanhã pode ser outro. O futebol brasileiro está na hora, com as SAFs, de pensar e debater a origem do dinheiro e qual é esse fair play financeiro, para saber a origem e onde vai ficar o investimento. Senão vai priorizar alguns e outros ficarão prejudicados e quem vir por trás não vai disputar mais título. Bom, a questão é a seguinte: precisa ter regulamento. Agora, se neste momento você não tem regulamento e neste momento você tem um investidor que está aportando legalmente o dinheiro, ninguém pode reclamar. Porque neste momento não existe aquilo que existe na Premier League, aquilo que existe na La Liga, que é exatamente uma quantidade de dinheiro que você pode gastar com investimentos futebolísticos numa mesma temporada. Aqui é livre, desde que você não seja alavancado. O que é ser alavancado? É você gastar aquilo que você não tem, aquilo que você não terá condição de pagar. É uma diferença muito grande. A alavancagem do Botafogo, ela vai ter que ser comprovada na frente. Se o John Textor aportar o dinheiro, pagar e conseguir realizar financeiramente todas as suas tarefas de maneira justa, leal e irrestrita, ninguém vai poder dizer nada. Agora, se ele é alavancado, tropeçar, cair e largar a bomba para o Botafogo, aí não é uma questão de fair play financeiro. Aí é uma questão de falcatrua financeira. São coisas diferentes. Demorou, mas o Flamengo enfim tem seu primeiro reforço nessa janela da metade do ano. Michael foi contratado, assinará contrato longo, deve ser até 2028, e o salário de R$1,5 milhão de reais mensais. Com uma curiosidade, o Michael aceitou receber menos do Flamengo do que vinha pedindo para Grêmio, Cruzeiro e Corinthians, com quem negociou nos últimos dias. A pedida para os outros clubes era de R$2.300.000. Queria destacar que a chegada... Quanto ele vai ganhar no Flamengo? R$1,5 milhão de reais mensais. Ele chega para ganhar o mesmo patamar financeiro do Bruno Henrique, um pouco abaixo do Gabigol. Vai estar entre os jogadores mais bem
bem pagos do elenco do rubro-negro, alguém que já fez sucesso no próprio Flamengo. Importante contar que o Flamengo havia passado semanas tentando a contratação do Claudinho. Não avançou e essa negociação caiu. Agora o Flamengo vai ter pouco tempo, até 2 de setembro, para ajustar algumas lacunas importantes no elenco. Busca-se um lateral esquerdo, até porque o Vinha só volta na próxima temporada. Busca-se mais um meio-campista, um lateral direito, porque o Wesley está sendo vendido, e um zagueiro, porque o Fabrício Bruno vai embora. E aí, só a título de comparação, enquanto o Flamengo faturou 1 bilhão e 400 milhões na temporada passada e gastou 145 milhões com reforços, o Botafogo, o rival que aniquilou o rubro-negro no clássico do último domingo, teve um faturamento de 380 milhões e já gastou 340 milhões com um bastidorzinho importante. 12 milhões de dólares, ou 66 milhões, oferecidos ao Santos pela contratação de um zagueiro, 66 milhões por um zagueiro da base do Santos, e o Botafogo ainda negocia a contratação de um lateral direito chamado Vitinho, que pertence a um Burnley, operação que pode chegar a mais 8 milhões de euros. Não está faltando dinheiro no Botafogo, não se sabe de onde vem. No Flamengo, onde sobra-se dinheiro, falta investimento, e o Marcos Braz, que era o homem que lideraria esse movimento, estava passando os últimos dias buscando votos para sua campanha para vereador, inclusive contando com a ajuda de torcidas organizadas. Acho que isso não beneficia em nada o Flamengo. E o Flamengo procura Alexandro e confia em Tite para contratar o lateral esquerdo. De acordo ao jornal GE, o Flamengo procurou Alexandro para ser o substituto de Matias Vinha na lateral esquerda. O brasileiro de 33 anos foi procurado pelo clube carioca nos últimos dias. Os primeiros contatos foram considerados positivos e a relação com Tite pode facilitar o acerto. O jogador está livre após o fim do contrato com a Juventus. Agora está em Portugal, mantendo a forma física enquanto aguarda uma decisão sobre o seu futuro. Neste primeiro contato, as partes estão evoluindo no valor salarial. Depois da contusão de Matias Vinha e a chance de Ayrton Lucas ser vendido, o Flamengo está no mercado em busca de um jogador para a posição, e 2 são os nomes mais cotados. Enzo Dias, lateral argentino de 28 anos de idade, que pertence ao River Plate, e Alexandro, brasileiro de 33 anos de idade, ex-Juventus. As tratativas com o Enzo Dias ainda não começaram, mas o Flamengo já sabe que o lateral está disposto a deixar o River Plate. Jogador titular absoluto, tem contrato até dezembro de 26, na atual temporada 28 jogos com 2 assistências. Já o Alexandro é monitorado há bastante tempo pelo Tite. Relação boa entre eles, Tite como técnico, Alexandro como jogador da seleção. Alexandro, que está livre no mercado, tem negociações com o São Paulo, mas a coisa ainda não avançou. Ouvi de uma pessoa próxima ao Alexandro que o Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo do Fla e hoje técnico do Sub-20, foi quem fez contato recentemente com o Alexandro para tentar alavancar essas negociações. Antes de mudar de assunto, só contar que o Flamengo teve prejuízo de 79 milhões e meio de reais no segundo trimestre de 2024, nada que deva preocupar o torcedor rubro-negro, apesar de os números serem impactantes. O Flamengo tem hoje 209 milhões de reais em caixa, estou incluindo também nesse valor aplicações em renda fixa. Vale a lembrança de que o Flamengo recentemente investiu 138 milhões de reais na compra do terreno do gasômetro. Só para arrematar, registrar também que o Flamengo já havia tido prejuízo no primeiro trimestre de 2024, na oportunidade 63 milhões de reais. Benedetto chegando no Mengão já, João. Olha, um jornalista argentino hoje publicou isso no Twitter, né? Que o Flamengo está conversando com ele, não sei, vamos aguardar. Mas a janela fecha no dia 2 de setembro, ou seja, tem mais uma semana, né? Uma semana, até o final da próxima semana, para conseguir aí trazer contratações, reforços, não é isso? É isso. Marcos Braz foi questionado sobre as vendas de Wesley e Fabrício Bruno. No caso do Wesley, ele falou bem encaminhado, próximo. No caso do Fabrício Bruno, sabe o que ele fez? Expôs o jogador. Falando, sabe o quê? Independentemente do sonho dele, do Fabrício Bruno, ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra. Ele não quis. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que tem que vender, vamos vender. O que importa agora é o sonho do torcedor. Que entrevista ridícula, Marcos Braz. Para que expor um atleta do seu elenco dessa forma? Sendo que o jogador, 2, 3 dias atrás, deu uma entrevista emocionado, quase chorando, falando do sonho.
queria realizar o sonho dele, da família, um jogador de 28 anos que nunca jogou na Europa. Ele não quis realizar o sonho indo para a Inglaterra porque, financeiramente falando, era pior para ele. E você tem que entender isso, Marcos Braz. Quem é você para falar de sonho de atleta? De sonho de jogador? Que é isso, gente? Que gestão de grupo é essa? Logo você, Marcos Braz, fazendo campanha eleitoral para se tornar, para ser reeleito a vereador do município do Rio de Janeiro, dentro das instituições do Flamengo, com apoio de membros de torcidas organizadas. Quem é você para falar de sonho, Marcos Braz? Tem que respeitar o atleta. E o atleta, isso é informação, não gostou nem um pouco. Vários outros jogadores não gostaram nem um pouco, acharam totalmente desnecessária a entrevista dele, expondo o atleta do grupo. É assim que se perde vestiário. E eu, que sou um cara que critico o Marcos Braz em vários pontos, sempre falei, cara, de bastidor da bola o cara entende, verdade seja dita. Só que parece que não mais, né? Parece que chutou o balde. E a pergunta que fica, Marcos Braz está preocupado com a sua campanha eleitoral para vereador do município do Rio de Janeiro ou com o Flamengo? O que está em primeiro plano? O tempo está passando, a janela de transferência vai fechar, o Flamengo precisa contratar. A atuação da diretoria do Flamengo no mercado de transferência é terrível. Fracassou com o Claudinho novamente, levaram um baile do Zenit novamente, não consegue contratar ninguém. Estão correndo atrás agora do Michael, desesperado para contratar o jogador, pagando mais alto do que deveria por conta do desespero. Falta respeito. E por falar em Michael, já adianto o próximo assunto. Michael, o contrato dele vai ser até dezembro de 2028. O Flamengo está esperando ele rescindir com o Al Hilal, porque ele tem contrato com o Al Hilal até dezembro, mas ele vai rescindir com o Al Hilal para ficar livre e aí fechar com o Flamengo. O Flamengo não vai comprá-lo junto ao Al Hilal. O Flamengo negociou salário e luva. E você que está com o discurso que ele vai chegar de graça, ele não vai chegar de graça não, tá? A luva dele será alta e o salário dele também será alto. Me falaram que é salário de outro patamar, fazendo referência ao Bruno Henrique. Então, é um jogador que vai custar alto ao Flamengo, não vai sair de graça não. E o Flamengo está no mercado em busca de lateral direito. Eu já trouxe o nome do Kelvin do CSKA, que o Flamengo consultou recentemente. O Vitinho, que os amigos da Revista Colorada trouxeram, o Flamengo também consultou recentemente. E hoje eu descobri mais um nome que o Flamengo consultou, mas não vai avançar, pelo menos por hora. Gonzalo Montiel, argentino, que se destacou com a camisa do River Plate, com a camisa do Sevilha, pertence atualmente ao Nottingham Forest da Inglaterra, estava emprestado ao Sevilha. O Flamengo consultou a situação desse jogador, mas ouviu que não é interesse dele, nesse momento, vir para o futebol brasileiro. É um atleta de 27 anos e eu falo isso porque a torcida sempre pede a contratação desse atleta. E o Flamengo ligou, não mandou proposta. O Flamengo só manda proposta depois do ok do atleta. Não teve o ok do atleta, mas o Flamengo fica a informação que consultou pelo menos. E o Cedric Soares é uma outra situação, porque ele foi oferecido, agrada, mas seria um outro modo de contratação. Contrato curto, nada a longo prazo, porque tem idade avançada, ele está sem clube, não renovou com o Arsenal. Já Montiel, Kelvin, Vitinho, seria um outro perfil, mesmo perfil. O Flamengo fazer um investimento, ter o jogador a longo prazo. No caso do Kelvin, dá até mesmo para pensar numa futura venda, porque tem apenas 23 anos. Uma informação, o CSKA quer 7 milhões de euros para vender o Kelvin. Soube disso hoje. Saiu até aí alguns amigos da imprensa carioca noticiando que o Botafogo também teria interesse nesse atleta. O que eu soube é que o CSKA pede 7 milhões de euros para vender esse atleta. Então é isso, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. A gente vai ficar de olho na preparação do Flamengo para essa partida contra o Bolívar. Vamos ver o que o Tite vai preparar. O Arrascaeta ainda a gente não tivemos informações, né? Quanto tempo que vai ficar de fora aí nessa lesão que ele teve. Vamos ver o que o Tite vai preparar para essa partida. Vamos nos unir nesse momento e torcer para que o Flamengo consiga um bom resultado para a gente passar para as quartas de final da Libertadores da América. Referente aos novos reforços do Flamengo, a gente viu aí, o Flamengo começou a movimentar o mercado da bola. O Michael deve chegar a qualquer momento no Flamengo e tem essa novidade referente ao Alexandro. O Alexandro é uma indicação tanto do Tite como do Felipe Luiz. Inclusive o Felipe Luiz que está intermediando as conversas com o jogador. E vamos ver se vai acontecer alguma novidade, alguma atualização referente a esse reforço. Ao Benedetto, foi um jornalista da Argentina que cravou, inclusive foi de um jornal muito importante da Argentina, que é se eu não me engano, é o TIC Sports, e ele falou referente ao Benedetto.
até o momento, como a gente sabe, não tem o Flamengo não se pronunciou referente a nada disso. Até o momento, a informação que nós temos é do Michael, que é um reforço que está praticamente concretizado, só falta o jogador assinar. Ele está saindo do Al Hilal e está regressando ao Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações e notícias do Mengão, nós vamos trazendo para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Tamo junto, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.